Acredite em mim, Timóteo, eu não queria te envergonhar. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico aos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em seu regime especial e fundamentação e fundações públicas federais. Artigo 2º. Para efeitos desta lei, o servidor e pessoa legalmente investida de cargo público. Terceiro artigo. Artigo 3º. O cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. O cargo público é acessível a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo ou de comissão. É proibido a prestação de serviços gratuitos, salvo em casos previstos em lei. Título 2. Dos provimentos, vacância, remoção, restituição e substituição. Capítulo 1. Do provimento, seção 1, disposições gerais. Artigo 5º. Os requisitos básicos para investidura em cargo público: primeiro, a nacionalidade brasileira; segundo, o gozo dos direitos políticos; terceiro, a quitação das obrigações militares e eleitorais; quarto, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; quinto, a idade mínima de 18 anos; sexto, aptidão física e mental. Parágrafo 1. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2. As pessoas portadoras de deficiência asseguradas o efeito de se inscrever em um concurso público para o provimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% da vaga oferecida no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnologia federais poderão promover seus cargos com professores, técnicos, cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos dessa lei, incluindo pela Lei 9.515, de 2/11/1997. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente do cargo de cada poder. Artigo 7. A investidura em cargos públicos ocorrerá com a posse. Artigo 8. São formas de provimento do cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 9. A nomeação se far-se-á em caráter efetivo quando se trata de um cargo isolado de provimento efetivo de carreira. 2. A comissão exclusiva de condições internas para cargos de confiança vagos. Redação pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo único. O servidor ocupante do cargo de comissão de natureza especial poderá ser nomeado para exercício internamente entre outros cargos de confiança, sem prejuízo de atribuições do atual ocupa. Hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. Artigo 10. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado, provimento efetivo dependendo da prévia habilitação do concurso de provas ou de provas e títulos obedecidos à ordem de classificação por sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos de ingresso para o desenvolvimento do servidor da carreira mediante a promoção serão estabelecidos pela lei que fixem diretrizes do sistema da carreira administrativa da Pública Federal dos seus regulamentos. Seção 3. Artigo 11. O concurso será de prova ou de provas de título, podendo ser realizados em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e do regulamento respectivo do plano de carreira, condicionado na inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável o seu custeio,
ressalvas da hipótese da isenção dele expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público terá validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados no edital, que será publicado no Diário Oficial da União, em um jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2. Não se abrirá novo concurso enquanto houver um candidato aprovado no concurso anterior com o prazo de validade a não ser expirado. Seção 4. Da posse do exercício. Da posse dar-se a assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar atribuições dos deveres e responsabilidades dos direitos inerentes do cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofícios previstos em leis. Parágrafo 1. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contando com a publicação do ato provimento. Em se tratando de servidor que seja da data de publicação do ato provimento, em licença prevista no inciso 1º, 3º e 4º do artigo 81, ou afastados das hipóteses do inciso 1, 4, 6 e 7, alíneas A, B, D e F9 e 10 do artigo 102. O prazo será contado no término do impedimento. Terceiro, a posse poderá dar-se-á mediante a procuração específica. Parágrafo 4. Só haverá posse no caso do provimento do cargo de nomeação. Parágrafo 5. No ato de posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio de declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6. Será tornado sem efeito o ato do provimento se a posse ocorrer no prazo previsto de um parágrafo desse artigo. Artigo 14. A posse do cargo público dependerá prévia da inspeção médica oficial. Parágrafo único. Poderá ser empossado aquele que for julgado e apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Exercício efetivo de desempenho de atribuições do cargo público ou função de confiança. Parágrafo 1. É de 15 dias de prazo para o servidor empossado em um cargo público entre exercício contando da data de posse. Parágrafo 2. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato da designação da função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observando o disposto. A autoridade competente do órgão e entidade onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe o exercício. Parágrafo 4. O início do exercício da função da confiança condicionará para a data de publicação de ato de designação, salvo quando o servidor estiver com licença ou afastado por qualquer motivo, hipótese que ele recairá no primeiro dia útil no término do seu impedimento. Não poderá exercer 30 dias da sua publicação. Artigo 16. O início da suspensão da interrupção do reinício do exercício serão registrados o assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo do exercício, que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data de publicação do ato de promover o servidor. Redação dada na lei sei qual, né? Artigo 18. O servidor que deva ter exercício a outro município, em razão de ter sido removido, restribuído e requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo de 10 e no máximo de 30 dias de Ai, Deus, estou morrendo. Parágrafo 1. A hipótese do servidor encontra-se em licença ou afastado legalmente, o prazo refere-se a esse artigo e será contado a partir do término do impedimento.
É facultativo o servidor declinar os prazos estabelecidos no capítulo. Os servidores cumprirão a jornada de trabalho fixada em relação de atributos pertinentes a respectivos cargos, respeitada a duração da máximo trabalho semanal, da 4 horas, observadas os limites mínimos e máximos a 6 horas e 8 horas, respectivamente. A ocupação do cargo de comissão de função de confiança submete-se a um regime integral de dedicação ao serviço, observando o disposto no artigo 120, podendo a ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto deste artigo não se aplica à duração do trabalho estabelecido em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar do exercício, o servidor nomeado para o cargo, o provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetivos de validade para o desenvolvimento do cargo, observados os seguintes fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Parágrafo 1. 4 meses antes de vindo o período do estágio probatório, se submeterá à homologação. A autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor realizará a comissão constituída para essa finalidade de acordo com o seu dispuder ou lei de regulamento respectiva à carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores de enumeração dos incisos 1 ao 5º, do 1º ao 5º, do caput desse artigo. O servidor não aprovado do estágio probatório será exonerado ou, se estável, reduzirá o seu cargo anterior, ocupando e observando os dispostos no parágrafo do único artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor do estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos do provimento de comissão, função de direito, chefia, assessoramento de órgão ou entidade de lotação, somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade que ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento, comissão de grupo de direção, assessoramentos superiores, DAIs de nível 6, 5 e 4 equivalentes. Parágrafo 4. Ao servidor do estágio probatório somente poderão ser concedidos licenças de afastamento previstos nos artigos 81, inciso 1 do 1 ao 4, 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar do curso de formação decorrente à aprovação do concurso para outro cargo administrativo público federal. Parágrafo 5. O estágio probatório ficará suspenso durante a licença e o afastamento previsto nos artigos 83, 84, parágrafo 1, 86 e 96. Bem assim, a hipótese de participação em um curso de formação será retomada para o término dos impedimentos. Seção 5ª. Estabilidade. O servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade de serviço público ao completar 2 anos de exercício de efetivo de exercício. O servidor estável só poderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgada ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 24. A readaptação e a investidura do servidor do cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis à função que tenha sofrido a capacidade física ou mental verificada a inspeção médica. Se julgado incapaz de ser um servidor readaptado, será aposentado. Parágrafo 2. A readaptação será efetiva em cargo de atribuições a fim de respeitar a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos na hipótese da existência do cargo. O servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Artigo 5º. Revisão do retorno da atividade dos servidores aposentados por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistentes por motivos de aposentadoria. 2. O interesse da administração, desde que tenha incluído na medida provisória, tenha solicitado a reversão incluída na medida a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na atividade a aposentadoria tenha ocorrido há 5 anos anteriores à solicitação, que haja cargo vago,
Parágrafo 1. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou do cargo resultante da sua transformação. O tempo que o servidor estiver em exercício será considerado uma concessão de aposentadoria. No caso do inciso 1, encontra-se provido do cargo o servidor que exercerá atribuições como exercidas que a ocorrência da vaga. O servidor que retomar a atividade por interesse da administração perceberá a substituição de proventos da aposentadoria e remuneração do cargo que volta a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor que trata do inciso 2 somente será provido calculados com as bases das regras atuais se pertencer ao mesmo 5 anos do cargo. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Não poderá se reverter ao aposentado que já estiver completando 70 anos de idade. A reintegração, a reinvestidura do servidor estável do cargo anterior ocupado ao cargo resultante de transformação, quando a invalidade da sua demissão ou por demissão administrativa ou jurídica, com o ressarcimento de todas as vantagens. Na primeira hipótese, o cargo tem sido extinto, o servidor ficará disponibilidade, observando o disposto do artigo 30 e 31. Encontrando-se provido de cargo ou do seu eventual ocupante, será conduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento de outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Seção 10. Recondução. Artigo 19. Recondução do retorno do servidor estável. O cargo anterior ocupado recorrerá de inabilitação do estágio probatório relativo a outro cargo. Reintegração do ambiente anterior ocupante. Parágrafo único. Encontra-se provido do cargo de origem do servidor que será aproveitado a outro, observando o disposto do artigo 30. A disponibilidade do aproveitamento. Artigo 30. O retorno da atividade do servidor, disponibilidade far-se-á a medida do aproveitamento obrigatório em um cargo de atribuição e vencimentos compatíveis com o anterior do ocupado. Artigo 31. O órgão central do sistema pessoal civil determinará imediato aproveitamento do servidor, disponibilidade da vaga que vier de ocorrer nos órgãos e entidades da administração pública federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 4 do artigo 37, o servidor posto da disponibilidade poderá ser mantido na responsabilidade do órgão central do sistema pessoal civil da administração federal até seu adequado aproveitamento de um órgão ou entidade. Será tornado sem efeito de aproveitamento cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício do prazo legal, salvo doença comprovada pela junta médica oficial. Capítulo 2. Vacância. Artigo 33. Vacância do cargo. Público decorrerá de exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse de outro cargo acumulável, falecimento, exoneração do cargo efetivo da CA a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. Exoneração de ofício da CA quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Quando não são satisfeitas as condições do estágio probatório. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração do cargo de comissão e a dispensa da função de confiança da CA. Primeiro, a juiz da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Remoção ou restituição. Seção 1 da remoção. A remoção do deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do quadro ou com ou sem mudança da sede. Parágrafo único. Para fim de disposto neste artigo, atende-se por modalidades de remoção de ofício, interesse da administração, a pedido do critério administrativo, a pedido para a localidade, independente do interesse administrativo, para acompanhar o cônjuge ou companheiro, também servidor público ou militar, com qualquer poderes da União, do Estado, da distribuição federal do município,
ou descolado interesse da administração, por meio da saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que vive em sua expensa e consiste ao seu assentamento funcional, condicionada à comprovação da junta médica oficial, em virtude do processo seletivo promovido da hipótese que o número de interesses superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estão lotados. Da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição do deslocamento do artigo provimento efetivo ocupado pelo cargo no âmbito do quadro geral de pessoa para outro órgão ou entidade do mesmo poder, prévia de apreciação do Central CIPEC, observadas nos seguintes preceitos: no interesse da administração, na equivalência dos vencimentos, da manutenção da essência de atribuições do cargo, da vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo em nível de escolaridade, especialmente ou habilitação profissional, na compatibilidade de atribuições do cargo, finalidades institucionais dos órgãos e entidades. A distribuição ocorrerá no ex-ofício para ajuntamento e lotação da força do trabalho na necessidade do servidor, inclusive em casos de reorganização, extinção ou criação do órgão ou da entidade. A redistribuição de cargos efetivos vagos dá-se à medida ao ato conjunto entre os órgãos central, SIMPEC, e aos órgãos de entidade e da administração pública federais envolvidos. No artigo 3º, em casos de reorganização da extinção do órgão ou da entidade, extinto o cargo para declaração de desnecessidade do órgão ou entidade, do servidor estável que não for retribuído será colocado na disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. O servidor que não for redistribuído e colocado na disponibilidade poderá ser mantido sobre a responsabilidade do órgão central CPEC a ter sido provisório a outro órgão ou entidade do seu adequado aproveitamento. 38. Os servidores revestidos do cargo da função de direito ou chefia ocupados no caso de natureza especial terão substitutos indicados para o regime interno ou, no caso de omissão, e previamente designados para o dirigente do máximo órgão ou entidade. O substituto assumirá automaticamente acumulativamente o prejuízo do cargo que ocupa no exercício do cargo ou função da direção do chefia e de natureza especial do afastamento e impedimentos legais ou regulamentares. O titular da vacância do cargo da hipótese que deverá optar para a remuneração de um deles durante o respectivo período. O substituto fará jus à retribuição para o exercício do cargo ou função na direção de chefia ou do cargo de natureza especial, caso os afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores de 30 consecutivos, paga a proporção dos dias efetivos da substituição que exerce o seu referido período. A disposto ao artigo anterior, aplica-se às titularidades às unidades administrativas organizadas em níveis de assessoria. O vencimento e a distribuição peculiares pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. A remuneração do vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens peculiares permanente em estabelecimento de lei. A remuneração do servidor investido de função ou cargo de omissão será para pagar a forma prevista no artigo 62. O servidor previsto em cargos de comissão do órgão ou entidades diversas de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o afastamento do parágrafo 1, artigo 93. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens do caráter permanente irredutível. É assegurada a isonomia do vencimento de cargos e atribuições iguais a semelhantes do poder por estes servidores de três poderes, ressalvadas as vantagens do caráter individual
as ressalvas de natureza do local do trabalho. Nenhum servidor receberá remuneração inferior do seu salário mínimo. Iburi, é grande demais, viu?